Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar duas notícias que saíram hoje, segunda-feira, sobre Spotify. A primeira é essa daqui, ó. Shopify une-se a Tesla, a Amazon e a Alphabet ao propor desdobramento de ações. Essa é a primeira. A segunda é essa daqui, ó. Apple enfrenta acusações antitrust da União Europeia no caso Spotify. Essas duas notícias, na verdade, são ganchos para a gente falar um pouco sobre Spotify, como ele está criando as bases para competição com as grandes Big Techs. A vida não anda muito fácil aí para o Spotify, a gente vai ver aqui. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar o nosso conteúdo com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Então vamos lá. A primeira notícia é uma coisa muito simples. Você faz um desdobramento de ação para deixar o valor unitário da ação mais barata. Consequentemente, você aumenta a liquidez desse negócio. O que eles estão esperando é que o valor da ação suba se eventualmente o mercado perceber que esse negócio tem potencial de crescimento. Então, primeiro, sem problema nenhum, um artifício aí bem corriqueiro aí do mercado financeiro. A segunda é mais interessante, então, que é a ação antitrust. A autoridade antitrust da União Europeia, acusou ano passado a Apple de violação antitrust por supostamente abusar do seu controle sobre distribuição de aplicativos de streaming e música. Isso daqui mostra um pouco da desvantagem que o Spotify tem em relação às grandes empresas. Então, eu vou falar aqui de três, por exemplo, né? Então, o Spotify ele compete com a Apple, que é o caso, que até eu vou analisar para vocês aqui a competição, com a Amazon, né, no Amazon Music, e com o Google, no YouTube Music. Qual que é a vantagem dessas empresas em relação ao Spotify? Única e exclusivamente ali na parte de streaming. Bom, na Apple, ela tem, obviamente, os iPhones. Legal. Então você pode, e é o que acontece, quando você compra um iPhone, já vem instalado lá o Apple Music. Então, dado que ele já está ali, você não precisa baixar absolutamente nada, e eventualmente, dependendo de como você compra o negócio, já vem até com uma assinatura grátis, você já fica lá e aí você não precisa ter o trabalho de baixar o Spotify, sendo que a princípio, né, as músicas são muito parecidas. Legal. Então, essa é uma das vantagens aí que existem da Apple em relação ao Spotify. Beleza. Vamos pegar na Amazon. A Amazon é assim, né? Tem um monte de serviço de varejo. Se você assinar a Amazon Prime, vem uma cacetada de coisa. Inclusive o Amazon Music Unlimited. Aí você fala assim, pô, legal. Ah, isso é uma vantagem para a Amazon em relação ao Spotify? Com certeza. Terceiro, YouTube Music. YouTube Music é do Google, certo? Beleza. E a maior parte aí dos celulares roda Android. E aí você faz exatamente a mesma coisa aí que a Apple pode fazer. Você já vai lá com o YouTube Music instalado, já deixa o negócio seamless, instalou o celular, já está lá. Beleza. E aí, eventualmente, você pode facilitar aí o acesso também do YouTube Music. Vocês estão vendo que o Spotify ele tem, né, bastante dificuldade aí de competição aí em relação a esses principais concorrentes. Sem contar o fato dessas três Big Techs aí que concorrem com o Spotify ter um portfólio extenso e não dependem, obviamente, desse negócio de música e podcast para sobreviver. Legal, tá? Então, vamos contar um pouco do histórico recente aí do que o Spotify vem fazendo para criar as bases de competição com contra essas três Big Techs. Bora! Eu vou começar falando para vocês lá em 2019, fevereiro de 2019. Então, ó, Spotify comprou a Gimlet, a mídia. Isso daqui basicamente foi o início da estratégia de podcast. Por que que é o início da estratégia de podcast? Porque basicamente o que o Spotify ele viu? Se ele ficar só como distribuidor de música, ele não vai ter diferenciação nenhuma. E ainda tem desvantagens essas que eu acabei de falar para você. Ele precisa apostar em conteúdo exclusivo. E aí como que você faz para fazer conteúdo exclusivo? Você não pode pegar uma música e deixar exclusiva lá na sua plataforma. Até pode, né? Mas vai gastar uma fortuna. Então o que você faz? Podcast. Né? Podcast vem crescendo bastante. E aí eles começaram a comprar aí algumas empresas que criam podcast. E aí aquele negócio, exclusividade. Se o podcast é bom, só tem no Spotify, aí você começa a ter uma estratégia de diferenciação sendo construída. A primeira aquisição foi essa em fevereiro, e no mesmo mês de fevereiro eles compraram a Anchor. A Anchor é interessante por quê? Porque ela é uma empresa que faz um software, um app, onde você consegue produzir um podcast muito fácil e consegue distribuir esse podcast em várias plataformas, inclusive Spotify. Tá? Então tem aqui do Google, Spotify, entre outras. Isso é legal. Por quê? Porque você controla eventualmente e consegue fazer uma integração muito melhor desse software com o Spotify para as pessoas que forem criar o podcast e darem uma preferência ali para o Spotify. Vai continuar, obviamente ainda está distribuindo para todo mundo, mas eventualmente você tem um controle ali de onde que o usuário, o criador de conteúdo está disponibilizando seu podcast. Legal, tá?
Só que não parou por aí. Isso foi só fevereiro de 2019. E aqui, ó, março de 2019. Spotify compra a terceira empresa de podcast em 2 meses. Olha que interessante. Essa Parcast. Essa Parcast, ela tem lá um monte de podcast, histórias, né? Muito voltados ali para crimes e temáticas misteriosas. Então, de novo, você vai comprando ali exclusividade de algumas produções para você criar as bases de diferenciação. Legal. Só que aí o Spotify percebeu o seguinte: legal, a gente já tem um conteúdo, uma massa crítica aqui para conseguir colocar essa estratégia em pé. No entanto, qual que é o jeito mais sustentável no médio e longo prazo para você criar exclusividade de conteúdo? Fazer que nem o YouTube faz. O que o YouTube faz? O criador de conteúdo, ele escolhe o YouTube não porque ele gosta mais do YouTube, mas porque tem a maior distribuição, essa é a primeira coisa, e ele ganha dinheiro com isso. Só que para você conseguir monetizar para o criador de conteúdo esse conteúdo que ele vai deixar na plataforma, você precisa ter, obviamente, várias ferramentas tecnológicas sendo criadas. Por exemplo, algoritmo de recomendação, tempo de medição de ouvintes, como que você consegue estudar a sua audiência, até para você melhorar os conteúdos e eventualmente manter mais usuários ativos dentro da base e assim por diante. Então, o que o Spotify viu? É o seguinte, ó, se eu conseguir criar as ferramentas para o criador de conteúdo, de podcast, ganhar dinheiro, eventualmente ele vai querer criar o conteúdo e deixar exclusivo no Spotify. Por quê? Porque é ali que ele vai ganhar dinheiro. E a melhor forma de você criar exclusividade sem precisar ficar saindo fazendo um monte de aquisição. Muito mais sustentável. Legal. Então, como que a gente cria aí umas bases tecnológicas para virar um YouTube? Via aquisições. Então, beleza. Então, ó, com foco em podcast, Spotify compra empresa de publicidade e tecnologia. Olha que interessante. Então, ele comprou essa megafone aqui, ó, e ela oferece um tipo de tecnologia para as empresas que publicam podcasts terem espaços de anúncios publicitários em meio da programação. Então, para pegar aqueles assinantes ali que ouvem as propagandas e você conseguir acertar a propaganda de uma forma mais efetiva, que é o que o YouTube faz ali com anos e anos ali de refino da sua inteligência artificial. Legal. Então, compra, faz a sua primeira aquisição. Isso daqui foi em outubro de 2000 aqui, novembro, né? Novembro de 2020. Perfeito. Legal. Depois, mais uma. Spotify anuncia a compra de Pods, especializada em descoberta de podcasts. Olha que interessante. Isso daqui foi em junho de 2021. Legal isso, né? Que é aquele famoso algoritmo de recomendação, né? Não tem o algoritmo de recomendação que aumentou bastante o nível de engajamento ali e venda, né, da Amazon. E Netflix também tem esse algoritmo de recomendação ali de conteúdo, etc., para manter, obviamente, os usuários mais tempo na plataforma. Comprou a Pods para fazer isso. Então ela já tinha lá a inteligência artificial, já minimamente trabalhada. Agora, com a distribuição que tem o Spotify e com a quantidade de conteúdos, você consegue ainda melhorar ainda mais o algoritmo ali, inteligência artificial de recomendação. Beleza, então, mais uma aquisição. Mas não parou por aí. Spotify compra a plataforma de audiobooks, rival da Amazon. Isso daqui foi, ó, em novembro de 21 também. Interessante. Então, mais uma aquisição aí para você conseguir ter conteúdos exclusivos e colocar ali dentro da plataforma. Foi a Findaway, né? Então, um monte de audiobook ali para você aumentar também o nível de engajamento ali dos usuários. Legal, tá? Que mais? Tem mais. Spotify anuncia a compra de 2 grandes empresas de podcast. Isso daqui foi esse ano, fevereiro de 2022. Quem são essas empresas aqui, ó? Essas empresas são Pod Insight, que é um serviço de medição de publicidade, até para você calibrar melhor ali o quanto que você ganha de mídia e repartir esse bolo ali com o criador de conteúdo. Interessante. E essa Chartable, que é uma plataforma de análise que permite aos produtores de conteúdo que eles conheçam melhor a audiência. Quem usa o YouTube para fazer conteúdo, sabe que tem lá o estúdio que tem um monte de dado para você o quê? Entender melhor a sua audiência e aí você vai refinando o seu conteúdo para quê? Para aquela audiência que você quer. Consequentemente, ela vai ficar mais engajada, você vai ganhar mais dinheiro e Spotify ganha porque vai ter mais usuários. Olha que sensacional, tá? Então você cria via aquisição essas bases para ter ali todo o capability necessário para conseguir competir aí com os grandes. Legal. Por que que essas aquisições estão sendo feitas? Primeiro, porque a competição está difícil. E o Spotify tá indo bem? Mais ou menos, tá? Já foi melhor. Então, ó, Spotify ainda é líder, mas vem perdendo market share. Basicamente é isso. Daqui, ó, uma reportagem deste ano, janeiro de 2022. E aí ele fala um pouco aqui
do market share aqui desse setor. Então ele fala o seguinte, ó, ainda é líder, 31% de market share, mas ele tinha 34 em 2019, caiu para 33 em 2020 e agora está 31. Interessante. Tá perdendo market share. Para quem ele está perdendo market share? Majoritariamente, quem vem ganhando uma taxa mais alta aqui é a Amazon. Então, a Amazon Music com 13%, mas a segunda é a Apple Music, 15%. Tá? Aí tem a Tencent Music com 13% e ó, o YouTube aqui crescendo pra caramba também, ó, 8%. Então, a vida não tá fácil ali pro Spotify. E como que a gente vê isso? Vou pegar exclusivamente ali com a Apple. Olha o número de usuários Apple e o número de usuários Spotify em nível de crescimento nesses últimos tempos. Então, vamos lá. A Apple aqui, ó, ela tinha, em outubro de 15, tinha 6 milhões e meio de usuários lá no Apple Music. Agora tem 78. Legal? Beleza. Vamos pegar agora e fazer uma comparação base contra base aqui contra o Spotify e vocês vão ver aí que a diferença vem diminuindo. Ó, 6 milhões e meio em outubro de 2015. Vamos pegar aqui o Spotify. Spotify, vamos pegar aqui, ó, quarto trimestre de 15, ó, tinha 28. 28,6 tinha mais de 4 vezes aí a participação. Beleza, né? Então uma diferença aí de 4 vezes em relação à Apple. Vamos pegar aqui, ó, se eu não me engano, aqui é junho, né? Então, ó, junho de 2021. Então vamos pegar aqui, ó, segundo quarter de 2021, ó, 165, 78, tá um pouquinho mais de 2 vezes. Viu? Era mais de 4 vezes, começou a cair. E aí? Tá vendo? Ó? Então, a diferença vem caindo aí nesses últimos tempos. Obviamente, aquele monte de estratégia que eu já falei para vocês. Mas tem outra estratégia que eu vou falar mais pro final. E esse daí é o mais perigoso aí pro Spotify. Bom, como vocês estão vendo, a vida não anda muito fácil aí pro Spotify. Olha os resultados financeiros. Então, só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui o do quarto quarter aqui de 2021. Então, ó, quantidade de total de usuários, sendo que 180 aqui milhões subscribers premium. Legal? E aqueles que ouvem a versão free, mas com ads. Então, ó, 236. Legal, tá? É interessante, uma receita trimestral, mas isso daqui eu vou fazer em bases anuais. O que é importante aqui dessa análise é o quê, ó? Margem bruta, baixa pra caramba, ó, 26,5, tá? E vocês estão vendo aqui que o negócio tá próximo do break-even operacional, né? Então, tem trimestre que dá prejuízo, tem trimestre que dá lucro e assim por diante, mas fica ali próximo, ali do 0 a 0. Legal? Então, ó, fechando, né, o ano de 2021 inteiro, aqui, ó, a receita foi de 9 bilhões 668 de euro. Dá mais ou menos uns 11, 12 aqui de dólares. Legal. Deu lucro. Vou pegar aqui, ó, o lucro antes de imposto de renda, porque aqui é ajuste contábil, tá? Então, ó, deu. Então, o ano de 2021 foi bem melhor para o Spotify em relação a 2020. Ó, ele deu um lucro de 250 milhões de euros contra um prejuízo de 709. Legal, tá? Então, assim, melhorou? Melhorou. Bastante, aliás. Pegando aqui no balanço, uma coisa interessante é que o Spotify, ele tá com caixa reforçado, ó. Ele tá com 2 bilhões e 700 de euro contra 151 que ele tinha em dezembro de 2020. Legal. O que significa isso? Significa que eventualmente ele pode usar esse caixa para se defender do ataque das Big Techs. Essa é a primeira coisa. Tá? A segunda é continuar fazendo aquisição. Como eu falei para vocês, né? Um monte de aquisição nesse tempo para conseguir criar as bases para competir ali com as Big Techs. Vai precisar fazer mais algumas aquisições, provavelmente. Outra coisa que é interessante aqui dentro desse balanço, eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, ó, tá vendo aqui, ó, prejuízo acumulado. O Spotify deu prejuízo a roda. Agora tá começando a ficar no break-even, mas ó, 3 bilhões e 200 de euro aqui de prejuízo acumulado. É muita coisa, né? Para um capital social de 4.700. Então, esse negócio queimou bastante caixa, mas pelo menos agora tá numa perspectiva ali de estabilização. Qual que é o problema? O problema é que a competição tá pesada, né? Legal. Então, ó, uma coisa que eu gosto bastante do Spotify é que ele tem ciclo de conversão de caixa invertido, ó. Apesar de ter tido aqui 34 milhões negativo de prejuízo líquido, ele teve uma geração de caixa de 361 milhões de euros. Legal isso, né? Então, ó, vou dar um zoom aqui, que foi maior que a geração de caixa operacional que ele teve em 2020, 259. Legal. E é legal esse 361, por quê? Porque ele, ó, ele paga todo o business combination aqui, as aquisições. Nesse caso aqui, ó, 115, mas ó, tem lá mais 336, que dá lá uns 500 milhões ali de dólares, que foi o que as notícias estavam mostrando. Então, gastou dinheiro em aquisição nesses últimos 2 anos? Bastante. Legal. Capex, provavelmente dito, tem pouco aqui, ó, tá vendo? 85, né? Pouco em relação ao tamanho do negócio. Então, assim, ele gera caixa.
gera caixa e consegue eventualmente, né, pagar todo o investimento para o crescimento e ainda fazer algumas aquisições. Legal. Mas mesmo assim, isso não impediu o Spotify de pegar a dívida no mercado. Pegou mais 1,2 bilhões de euros aqui em 2021. Para quê? Minha, minha aposta aqui é que ele vai fazer aquisições. Então, esse dinheiro aqui foi para dar aquela reforçadinha no caixa que eu mostrei para vocês, para acelerar aí o ritmo de aquisições aí para criar as bases de competição com as Big Techs. Perfeito. Vamos ver como que a vida anda difícil aqui para o Spotify. Vou pegar o competidor lá da ação antitrust, Apple. Ó, a Apple, no ano de 2021, ano fiscal, teve 365 bilhões de dólares aqui de receita, contra 11, 12 ali do Spotify. Olha a diferença. Outra, ele ganha dinheiro com música. E música tá dentro desse 68 aqui, que dá ali menos de 20% ali da receita total. Só que, assim, é uma fração desse serviço. Uma fração. Então, assim, é muito pouco. Não tá quebrado efetivamente a linha de receita de música, mas ele usa ali para você aumentar o engajamento na base dos clientes que compram os produtos, que é a maior linha de receita, aqui, ó, 297 dos 365. Legal, tá? O negócio da lucro é uma máquina de lucro, ó, 95 bilhões de dólares de lucro em 2021. Tá? Então dá muito lucro contra 250 milhões de euros, né? 95 bilhões de dólares, né? Ó a diferença, patamares de empresa. Legal, né? Aqui, ó, só para mostrar para vocês que o iPhone sozinho é mais da metade da receita. Legal. E aqui essa parte de serviço, só para mostrar para vocês o que, que tem aqui, ó. Tem a parte de propaganda, tem o Apple Care, Cloud, pagamentos e outros. Dentro do outros tem um monte de coisa e lá no monte de coisa tem Apple Music. Interessante isso, né? Então, aqui a gente já viu aqui que a Apple não depende dessa Apple Music para sobreviver. Ah, legal. Nem para criar estratégia mesmo de ver uma parte ali da proposta de valor. Perfeito. E a Apple tem caixa pra caramba. Se um dia, eventualmente, a Apple quiser, né, roubar todo o mercado do Spotify queimando caixa, ela consegue. Porque, ó, quanto que ela tem de caixa? Ó? 35 bilhões no caixa mesmo, mais 27 bilhões aqui, né, em investimento de curto prazo e mais 128 bilhões de investimento de longo prazo. Dá ali uns 180, 190 bilhões de dólares de caixa. É muito caixa. Muito caro. Só pra vocês terem uma ideia, o valor de mercado ali do Spotify é uns 26. Tá? Então, assim, puta, compra Spotify se quiser. Assim, mas não precisa, né? É melhor, né, ir munindo ali, né? Vai batendo ali, né? De pouquinho em pouquinho no Spotify que um dia ele abre o bico. Legal. E já tá meio que mostrando que tá abrindo o bico. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, ó. E a Apple é uma máquina de dinheiro, uma máquina de geração de caixa. Então, ó. Eles tiveram aqui os 40 bilhões aqui, ó, né? Ó, 94 bilhões aqui de lucro líquido que eu falei para vocês. Só que a geração de caixa e operação foi 104. É uma máquina de dinheiro, 104 bilhões. O que eles fizeram com esses 104? Ó, de investimento mesmo, ó, eles só tiveram 14 bilhões. Então, ó, se você gera 104 nas suas atividades operacionais e precisa de 14 para investir, você concorda que sobra dinheiro para caramba? Sobra. O que a Apple faz? Ela recompra ação pra caramba, que ó, 86 bilhões de recompra de ação, e ainda distribui dividendo ao rodo, aqui, ó, 14 bilhões de distribuição de dividendo. Uma máquina de dinheiro. Legal. Então a vida não anda fácil aqui para o Spotify se a competição for contra a Apple. Mas tem mais gente aqui, né? Lembra que eu falei? Então, ó, a primeira coisa que você pode criar como estratégia para ganhar market share aí do Spotify, sendo uma Big Tech, é você criar aquelas estratégias ali de você já deixar o app instalado, facilitar ali o acesso, vender isso dentro de um combo de outros serviços e assim por diante. Isso o Spotify não consegue responder. Sabe qual que é a segunda mais efetiva? Guerra de preço. Assim, como assim guerra de preço, Renato? Eu peguei Brasil aqui, e aí vocês são mais habituados com esse negócio. Qual que é o valor do pacote mais premium aqui do Spotify? No Brasil, é esse cara aqui, ó, o Spotify Família, aqui, ó, dá R$ 34,90. Vamos pegar um equivalente da Amazon? Ó, o equivalente da Amazon, que é esse cara aqui, ó, Amazon Music Unlimited para família, até 6 pessoas, R$ 25,90, R$ 9 a menos. Ah, Renato, R$ 9, mas R$ 9,35. Ah, então assim, é um desconto relevante. Relevante. E a Amazon, ela pode trabalhar com essa precificação. Inclusive, ela pode trabalhar até mais baixo. Ela trabalha aqui até para não distorcer muito aí a agregação de valor ali na proposta que ela vai dar para o cliente. Legal. E a Apple? A Apple aqui, ó. A Apple é R$ 1 ainda mais barato que a Amazon
e R$ 10 mais barato do que o Spotify. Então, a Apple e a Amazon pode ficar assim, ó, trabalhando com esse pacote mais barato e vai roubando market share, vai roubando market share, roubando market share, e aí o hábito ainda, né, mantém aí o Spotify aí como a principal plataforma, mas o preço eventualmente um dia vai começar a pegar. Então, a melhor estratégia mesmo é o que o Spotify está tentando fazer, que é a diversificação, criar conteúdos exclusivos, eventualmente para você criar valor efetivo que justifique esses R$ 10 a mais em relação ao concorrente. Legal. Só que as ações vêm sofrendo bastante. Então, ó, eu peguei aqui, ó, um gráfico. Ó, o gráfico aqui, ó, das ações do Spotify. Então, ó, ação do Spotify, começou a pandemia, o negócio explodiu, né? Subiu pra caramba. Só que, ó, com esse nível de competição e tudo que tá acontecendo que eu já contei pra vocês, ó, pá, caiu. E caiu para patamares pré-pandemia. Mais ainda, aqui, ó, tá ainda US$ 140. Então, vai fazer o desdobramento de ações aqui para deixar o valor unitário da ação menor, para ver se eventualmente oferta e demanda com mais liquidez. Quem sabe o market cap não sobe aí, né? Mas, se for fazer uma análise fria em termos de competição, o futuro ainda continua bem certo aí para o Spotify. Vamos ver o que eles vão fazer. Bom, aqui, ó, tá surgindo aqui uns BTC News anteriores para vocês darem uma assistida. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Um abraço e até amanhã.